Estamos hoje no 8º capítulo de Apocalipse, mais precisamente no 7º selo. Parece-me até aqui que as ações causadas nos selos foram praticamente humanas. Se vocês observarem a ação do anticristo, do cavaleiro do cavalo branco, o cavaleiro da guerra, o cavaleiro da fome e da morte, estes cavaleiros são a ação humana na terra. Agora nós vamos, no final desse selo, adentrar nas trombetas. As trombetas, parece-me que tem um pouco mais de castigos, de juízos severos. E as taças que vêm depois das trombetas me parece ser mais agressivas ainda. Então é gradual os eventos que acontecerão. Os primeiros 7 selos, ações praticamente humanas, as trombetas, juízos mais severos, e as taças trarão realmente um juízo mais severo. Atenção, eu não estou dizendo que tudo que aconteceu nos selos foi humano, nada disso. Só estou dizendo que foi juízo um pouco mais brando e a ação, interferência direta do homem. O que é que nós temos que frisar no 7º selo de Apocalipse? Assim que o selo é aberto, no capítulo 8, versículo 1, diz a Bíblia que houve silêncio de quase meia hora. Se tratando que os eventos que acontecerão no livro de Apocalipse, que é a última semana das 70 semanas de Daniel, aprendemos que trata-se de semana de anos e não semana de dias. Isso mostra que um dia equivale a um ano, entende? E se um dia equivale a um ano, então os 30 minutos, os quase meia hora, quase 30 minutos, equivaleria média de 7 dias e meio. 7 dias e meio, mais ou menos uma semana. Se o texto diz que será quase meia hora, e se 30 minutos de anos, de acordo com a semana de Daniel, nós entendemos que será mais ou menos uma semana de silêncio. Observem que os 7 dias, que eu disse que os 30 minutos de silêncio equivale a uma semana, a 7 dias. Se vocês observarem no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 4, depois que a arca estava pronta, Deus esperou ainda mais 7 dias para mandar o juízo na terra. Vemos também em Josué, quando eles deram 6 voltas em cada um dos dias, em volta de Jericó. E quando foi no 7º dia, na 7ª trombeta, eles deram 7 voltas. Por quê? Porque a partir do 7º selo, as 7 trombetas serão tocadas. Outro detalhe que gera bastante polêmica. Eles questionam o motivo do silêncio. Eu tenho mais ou menos 10 bíblias de estudos e tenho mais ou menos uns 10 livros, entre livros de Apocalipse, escatologia e comentários bíblicos. Todos eles tratam o silêncio de uma forma diferenciada.
Nessa Bíblia que eu tenho aqui, de apologética, quando o 7º selo é aberto, o livro finalmente é aberto. Que está lá no Apocalipse 5:1. Por quê? Porque os 7 selos é que estavam lacrando o livro. Então ele está dizendo aqui, quando o 7º selo é aberto, o livro é finalmente aberto. A meia hora de silêncio no céu refere-se a Sofonias 1:7, que diz assim: Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, indicando que o dia do Senhor começa com as trombetas. Então, se observarmos até aqui, os eventos vêm acontecendo para que o livro fosse aberto. Agora, no 7º selo, que nós estamos nele, é onde o dia do juízo começa. E de acordo com Sofonias, capítulo 1 e versículo 7, o dia do Senhor está perto. Então, Sofonias disse, cala-te diante do Senhor. Essa é a ideia que tem de silêncio, de acordo com o comentarista da Bíblia de apologética. Outros dirão que o silêncio é para ouvir as orações dos santos. Isso é questionado porque Deus não precisa de fazer silêncio ou de mover de um canto, mas se tratando que o livro de Apocalipse é um livro simbólico, poderia ser que esse silêncio seria para ouvir as orações dos santos que vêm a seguir. Tem também aqueles comentaristas que dizem que esse silêncio que houve no céu é porque serão tocadas as trombetas. Isso é só linha de interpretação e a Bíblia não tem uma resposta definitiva sobre isso. O segundo item que temos que observar no 7º selo é que serão dadas 7 trombetas para 7 anjos. Quem deu as trombetas para os 7 anjos? Se eles estavam diante do trono de Deus, em Apocalipse capítulo 8, versículo 2, entende-se que foi o próprio Deus que deu a trombeta para eles. Essas trombetas eram possivelmente de prata, de acordo com as trombetas do templo, que está em 2 Crônicas capítulo 5 e versículo 2, e de acordo com as trombetas que estavam no tabernáculo, em Números, capítulo 10 e versículo 2. Tocava-se trombeta para anunciar guerra, anunciar festas e para anunciar o novo rei. Então, a trombeta ela é tocada para anunciar guerra, festas e o novo rei. Isso tem tudo a ver com o dia do Senhor que há de vir. Terceiro detalhe, observem que logo em seguida as orações de todos os santos são ouvidas. Um anjo leva essa oração até o trono e depois coloca na taça com as orações incenso. Incenso na Bíblia é sempre considerado oração ou adoração. Então, sempre que tiver incenso na Bíblia, estará relacionado à oração ou adoração. É por isso que o salmista, ele fala assim, e suba a minha oração como incenso, agradável às suas narinas. Observem que o anjo leva as orações de todos os santos, de todos os tempos, até o trono de Deus. Mas se vocês observarem nos estudos anteriores, vocês verão que os anciãos que representam a igreja de Cristo, a igreja, eles já apresentaram uma taça com incenso quando eles prostravam diante do trono com as suas coroas. E eles dizem ainda que Deus nos fez, ou fez a igreja arrebatada, sacerdotes, e o sacerdote é que tem o papel de levar a oração,
de apresentar o trono. É por isso que o sacerdote apresentava diante de Deus com 12 pedras no peito, simbolizando as 12 tribos de Israel. Alguns estudiosos vão dizer que esse anjo que apresenta as orações é Jesus, porque de acordo com 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo 5, Jesus é o único intermediador entre Deus e os homens. E esse papel, de acordo com Hebreus capítulo 9 e o versículo 26, é de sumo sacerdote. Jesus tinha ou teve um tríplice ministério: sacerdote, profeta e rei. E como sacerdote, ele intercede por nós. Mas os anciãos já apresentaram as suas taças lá no Apocalipse capítulo 4. Agora é a hora, o momento de fazer justiça por todos os santos. Os mártires, principalmente, é a hora que Deus vai começar a julgar, porque o livro foi aberto definitivamente. Quando é que o livro é aberto definitivamente? No 7º selo. O quarto detalhe do Apocalipse capítulo 8, ou do 7º selo, é que foi lançado fogo na terra. Então o anjo pega brasa do altar, juntamente com incenso, e lança na terra. Por isso eu disse que os eventos que acontecerão não são exclusivamente humanos, mas quase que humanos, porque agora o anjo está lançando fogo na terra. Quando é lançado o fogo na terra, nós temos vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Trovões e relâmpagos aparecem muitas das vezes para cumprir algum juízo de Deus. Você pode conferir em 1 Samuel capítulo 2, do versículo 10 e capítulo 7 e versículo 10. Em Isaías capítulo 29 e versículo 6. Tá? E no Monte Sinai, quando você observa também Deus entregando a lei para Moisés, também tinham esses eventos, relâmpagos, terremotos, que o monte tremia. Finalizamos aqui Apocalipse capítulo 8 até o versículo 6. Nos próximos vídeos falaremos sobre as trombetas. Se inscreva no nosso canal e participe conosco. Deus lhe abençoe poderosamente. Um grande abraço. Até mais.